Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando agora às 8 horas mais uma live aqui no perfil Arquitetura de Perto e a gente está dando sequência conversando sobre vários assuntos que dizem respeito à vida do arquiteto, ao dia a dia profissional, a renderizações, como esses aspectos, de etapas importantes aí do nosso processo projetual ficam inseridos, dentro da nossa profissão. Então, o tema de hoje é para aqueles arquitetos, aqueles profissionais que têm algum receio de publicarem seus projetos, suas renderizações, suas fotografias nas redes sociais como forma de divulgar o trabalho. Pode parecer estranho que algumas pessoas ainda tenham esse receio, porque a impressão que a gente tem é que todo mundo utiliza a internet para se divulgar. Mas a verdade é que não, muita gente realmente tem receio e eu fiz uma pesquisa, conversei com algumas pessoas e eu identifiquei realmente que esse receio existe e não é pouco, tá? Então vamos começar já a live para a gente conversar sobre esse assunto, que é interessante, acho que é bem pertinente, porque nós precisamos sim usar as ferramentas que tem para nós disponíveis hoje em dia para nos divulgar, para a gente divulgar o nosso trabalho, a gente assim consegue atingir mais pessoas, as pessoas têm onde ver aquilo que a gente faz, onde ver o nosso trabalho e assim até ter mais confiança, na escolha que elas estão fazendo a respeito do profissional. Então, por que eu considero, já vou dar início aqui na live, por que eu considero legal, então, importante nós utilizarmos dessa ferramenta e também nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto? Porque, na verdade, toda prestação de serviço, como é o caso do arquiteto, você vai prestar uma consultoria, seja o que for, isso é um tipo de venda. Então, você está vendendo o seu serviço, você está oferecendo, aquilo que você executa para alguém. E todas as vezes que a gente pensa em venda, a gente normalmente tende a lembrar de produtos, Então, numa loja física, por exemplo, os produtos ficam expostos ali, tem vitrine, então a pessoa consegue ter o exemplar daquilo, ela consegue visualizar, ela consegue talvez até tocar e ver aquele produto para ela poder ter essa segurança de comprar, de depositar ali um valor financeiro em cima daquilo. E o projeto arquitetônico, ele não tem essa plausibilidade, logo de imediato. Ele é um processo mais lento, onde o resultado final é que vai conseguir ser perfeitamente visível e existir de forma física mesmo. Então, até lá, para a gente conseguir antecipar esse processo de resultados, a gente tem algumas maneiras, como a gente já conversou sobre a renderização, e etc. Mas para o cliente que vai escolher o profissional, para ele é super importante que ele também tenha a disponibilidade, de uma vitrine para ele poder ver. Então, para ele poder reconhecer ali como que aquele arquiteto atua, qual que normalmente é o direcionamento que ele dá para os projetos, como que é a condução dele, em relação a estilo, ele tem uma identidade muito forte, ou ele vai mais pelo gosto do cliente mesmo, ou sempre tem aquela pitadinha de algo que é super a cara dele, mas ao mesmo tempo que conversa com aquilo que foi pedido do cliente. Então isso tudo a gente consegue observar quando a pessoa, o profissional, tem um portfólio exposto, ali público para as pessoas poderem observar. Porque no final das contas, ou afinal de contas, a gente está falando sim de um processo de vendas. E todo o processo de vendas, a gente só consegue executar, a gente só consegue vender quando a gente de alguma forma chama a atenção das pessoas, dos nossos prospectos. E hoje em dia, se nós formos pensar, vamos parar para analisar, onde que está a atenção das pessoas? Eu diria que na maioria das áreas, A gente sabe que a atenção das pessoas está no digital, muito fortemente. Então, se você estiver passando na rua e tiver um outdoor físico em alguma calçada, alguma parte ali da rua mesmo, você muito provavelmente nem vai notar, porque muitas vezes você está olhando para o celular. Então, no caso de você não estar dirigindo, obviamente.
Mas, se a gente parar para pensar, isso é tão real que a gente passa despercebido por várias situações, vários objetos na rua, várias realidades gigantescas que a gente só consegue ver aquilo depois de anos que a gente passa ali. Por quê? Porque a gente estava com a atenção focada em outro lugar. Então, para você passar na vitrine de uma loja e não ver a vitrine que você está olhando no celular é uma coisa muito comum. Então, eu acredito que seja uma ferramenta muito pertinente para nós, né, para o nosso uso como arquitetos, porque ela acaba sendo a nossa vitrine realmente, onde o cliente vai poder olhar ali com tranquilidade, procurar, ou pode ser um site também, enfim. Eu acho importante a gente dar essa abertura para o cliente, né, para o futuro cliente que seja, para ele poder entender mais sobre o nosso trabalho, mais sobre a gente, porque se não for assim, a única forma de ele ver o nosso trabalho é se ele for num lugar em que nós projetamos. Isso também é muito legal. Esse tipo de indicação, ela é muito real, ela é muito viva, porque ele realmente viu a coisa executada, né? Mas isso não dispensa de que você possa captar alguns clientes por esse meio, né, físico e da indicação boca a boca ou daquela obra que você viu e amou e procurou saber quem era o arquiteto. E não impede também de a gente pegar esse outro lado das redes sociais, que também ajuda bastante. Então, se a gente observar os maiores arquitetos, os maiores profissionais de hoje em dia, normalmente eles têm uma forte presença nas redes sociais, né? E é claro que eles têm uma atuação ali muito firme, muito contínua, muito consistente, de se mostrarem até, né? De permitir que as pessoas acompanhem o dia a dia deles. Então, não são todas as pessoas que têm essa vontade, né? De ter esse tipo de aparecer dessa forma, né, nas redes sociais, de se expor dessa forma. Mas se você não tem essa vontade, não tem esse intuito, os seus projetos eu acho que são bem-vindos para as pessoas poderem analisar e ver como portfólio, como vitrine do seu trabalho, tá bom? Por quê? Porque a atenção tá ali e é através de atenção que a gente vende. Que a gente vende os nossos serviços, que a gente vende a nossa ideia, que a gente vende aquilo que a gente está propondo para determinada pessoa, né? Então, algo que começou, eu diria, né, as redes sociais, algo que começou há algum tempo atrás como uma ferramenta mais pessoal. Então, eu acredito que muitos arquitetos tivessem o hábito de fazer postagens e divulgar algo, né, de forma pequena, mas sobre a sua vida pessoal. Então, se você estava fazendo uma viagem, às vezes você posta uma foto, algo assim, e quando isso começa a migrar para o âmbito profissional, as pessoas têm dificuldade até mesmo por isso. Por quê? Porque parece que elas estão misturando vida pessoal com vida profissional, né? Mesmo que não seja no mesmo perfil. Eu acredito que elas pensam assim, muitas pessoas possam pensar assim, mas eu sempre posto as minhas coisas da vida pessoal e o cliente pode ver aquilo, mas pode também ver meus projetos. Então, acaba não gostando, né, acha que vai ter, de certa forma, uma disputa, uma competição ali no meio. Mas, enfim, são detalhes muito pequenos, né, que tem a possibilidade da gente resolver um perfil fechado, pessoal e etc, para não te impedir de você criar um perfil profissional para você e começar a postar, nem que seja aqui no Instagram. E vocês vão ver que o resultado vem e ele vem rápido, porque a internet é algo muito rápido, né? Quando você faz um projeto e você espera alguém visitar aquele projeto para essa pessoa querer te contratar posteriormente, você tem um tipo de chance, né, de vínculo com essa pessoa. Quando você faz isso através da rede social, você expande muito esse ciclo, você expande a forma como você pode captar mais pessoas. Então, quando você poderia ali ter a indicação de uma pessoa, duas pessoas presencialmente, com a internet você expande isso para o Brasil inteiro, para o mundo. Então, uma realidade que não tem limitação, certo? Então, quando as pessoas começam a enxergar isso e começam a migrar para o lado profissional, existem algumas questões que intimidam, né, de certa forma, alguns arquitetos, que é a questão da comparação,
que é a questão de algum cliente poder visualizar aqueles projetos ali postados e não se reconhecer em algum deles e achar que por causa disso aquele arquiteto não tem competência para atendê-lo. E esse tipo de realidade é pertinente, né, de certo modo, porque eu acredito que quando a gente tem algum receio, a gente tende a se preparar melhor, a se aperfeiçoar, né, e querer caprichar ainda mais naquilo que a gente está fazendo. Só que esse receio, até esse ponto, ele é pertinente, mas ele não pode ser algo paralisante, né, paralisante para nossa carreira, o medo do que os outros vão pensar, o medo de como as pessoas vão interpretar aquilo ali, né? Então a gente tem algumas formas de driblar isso aí e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas até então, esse medo das comparações, então, o cliente vai abrir o meu perfil, mas vai abrir de outros arquitetos e vai comparar os projetos, vai comparar a forma como eu faço as minhas renderizações, vai comparar as minhas fotografias e fulano de tal contrata alguém para fazer as fotografias dele, eu ainda não tenho condição, então minhas fotos não são tão boas, né? Mas acredite que ainda que a qualidade do seu da sua forma de divulgação não seja tão boa, e eu não estou dizendo do seu projeto, tá? Eu estou dizendo a sua forma de divulgar. Então, talvez você não tenha o melhor fotógrafo para tirar as fotos para você postar, você ainda não tem aquela renderização com uma super qualidade, mas ainda assim é melhor que você esteja nas redes sociais do que fora dela. Você vai atingir mais pessoas dessa forma, pode ter certeza. E aí, a outra questão é o medo das críticas, porque acontece muito também de outros profissionais criticarem projetos de alguém, né, de um profissional que seja. E isso é comum, né, assim, acontece, eu acho que não deveria acontecer. Eu gostaria muito que a nossa classe, né, eu não gosto de usar o termo classe, mas que os arquitetos em si fossem, eu desejo, né, que fossem mais parceiros mesmo, sabe? Eu acho que não são todos, mas falta um pouco isso ainda, parece. Eu não sei se é só na nossa profissão, não sei se vocês concordam também, né? Tem muita gente boa, mas eu acho que ainda falta um pouco essa parceria, né? Tirar um pouco esse peso de competição, que eu acho que não tem necessidade, né? Quando a gente se ajuda, a gente se complementa, todo mundo trabalha junto, funciona muito melhor. Tem espaço para todo mundo, né? Então, esse medo do que vão pensar de você, de quais são as críticas, de não gostarem de algum projeto que seja, esse medo, ele precisa te impulsionar para você aperfeiçoar o seu trabalho, a sua forma de se expor, mas ele não pode te paralisar, porque se ele te paralisa, você está automaticamente jogando para o seu cérebro a informação de que eu aceito essa minha condição de não me considerar tão boa quanto, mas eu não faço nada para melhorar. Porque se eu fizesse algo para melhorar, eu ia ter coragem de me divulgar. Então, se eu não estou tendo coragem, é porque eu não estou agindo para me melhorar como profissional. Então, isso não é saudável para sua carreira. O que você tem que pensar é que, então, eu não me considero boa, pois eu vou me aperfeiçoar, pois eu vou buscar uma forma de melhorar as minhas renderizações, eu vou buscar uma forma de eu aprender a fazer ótimas fotografias, já que eu não posso agora contratar um fotógrafo, por exemplo, entendeu? Então, tudo isso dá pra gente solucionar. Então, quando a sua vitrine, seu portfólio, né, que é tudo isso que a gente está falando que hoje as redes sociais representam, ela também tem um poder, assim, de criar uma certa empatia, né, para com as pessoas. Então, quando você expõe os seus projetos, quando você se expõe de alguma forma ali, né, se você quer isso, as pessoas tendem a ter uma certa empatia com você, com o seu trabalho, elas têm aquela sensação de que elas te conhecem, realmente te conhecem de alguma forma, né? Porque você está se expondo ali. Então, tudo isso é muito interessante porque a pessoa pode estar te assistindo naquela hora e ela não está precisando, não está pensando em contratar um arquiteto naquele momento, mas por causa de toda a conexão que você criou ali com aquele cliente, futuro cliente, com aquela pessoa, né? Você acaba sendo lembrado por ela quando ela precisar de um profissional nessa área futuramente. Então, isso é muito positivo, porque você acaba tendo um espaço na memória das pessoas, né? De forma que elas
se lembrem de você sempre que precisarem de algo relacionado à sua área de atuação. Então, essa presença nas redes sociais, ela tem esse efeito, né, de longo prazo e funciona muito bem, né, como eu disse. Então, para solucionar alguns desses problemas, né, que a gente está citando aqui, alguma dessas questões que de certa forma intimidam alguns profissionais a se exporem nas redes sociais, eu quero citar alguns pontos que eu acho que são legais a gente conversar aqui sobre. Por exemplo, a questão de o arquiteto pensar, né, e ter medo de que um cliente abra seu perfil, por exemplo, do Instagram, olhe os seus projetos e goste de alguns, e aí alguns ele não se identifica muito. E aí, na cabeça do arquiteto, ele pensa assim, esse cliente não vai querer me contratar porque ele não se identificou com todos os meus projetos, certo? Primeiro, que essa questão de se identificar com todos os projetos, ela é muito rara, né, de acontecer. Até porque cada cliente é e o arquiteto vai fazer um projeto personalizado para cada cliente. Então, não tem como, né, um único cliente agradar do gosto de todos os outros clientes. Mas, para você sanar isso aí, para você não ter problema com isso mais, eu te aconselho, né, uma recomendação que tem funcionado bastante, você legendar muito bem as suas fotos. Tá? Todas as suas publicações, suas fotos não, né? Podem ser renderizações, etc. As imagens que você publica sobre projetos. Eu te aconselho, sim, a legendar muito bem essas fotos. E aí, o que a gente deveria citar nessas legendas para a gente sanar todo esse problema de que a pessoa pode ver o projeto e não se identificar por algum motivo, né? Porque eu ouvi de uma cliente recentemente, né? Vou até contar esse caso aqui que eu acho que é legal. Eu e minha sócia estávamos numa reunião e estava a cliente e o noivo. E aí, ela contou pra gente que ele alertou ela, né, orientou ela, porque ela tava procurando muito arquiteto, então ela entrava em várias páginas de Instagram e ficava olhando os projetos, e aí ela olhava para alguns projetos assim e falava assim com o noivo dela, nossa, mas como que essa arquiteta fez isso aqui? Como que esse arquiteto fez isso aqui? Olha que coisa horrível. Aí ele falava assim com ela, mas olha, você tem que pensar que é o cliente que pede isso, né? Muitas vezes o arquiteto não tem saída, porque é aquilo que o cliente quer de todo jeito. Então, por isso que a legenda na foto é algo muito, muito pertinente, porque você explica ali o que era aquele interesse do cliente, então você expõe a demanda do cliente e em cima daquela demanda apresentada, você mostra qual solução você deu para aquele projeto. Então, dessa forma, você acaba com isso de uma pessoa abrir sua foto no Instagram e simplesmente ter a margem de interpretação que ela quiser para aquele projeto, né? Se aquele projeto teve uma demanda, teve uma solução estudada para aquilo, você estudou tecnicamente aquela solução, você precisa expor isso dessa forma. Porque aí você dá margem sim para a pessoa ainda fazer a interpretação dela, porque ela ainda pode olhar lá e falar, ah, mas eu teria feito assim. Sim, ela pode, mas você está dando a explicação, né, o direcionamento para explicar para essa pessoa por que aquilo foi feito daquela maneira. E isso faz com que o cliente que esteja vendo aquele projeto de um outro cliente, ele entenda que você, como profissional, faz aquilo que o cliente tem por demanda. É óbvio que se o cliente tiver com algo muito fora assim da curva, né? O profissional orienta e tudo mais. A gente sempre tenta chegar ali num contexto em que a gente consegue conciliar, né, a parte funcional, a parte estética, né? Mas sim, os gostos mudam mesmo e os gostos são coisas muito relativas de cada pessoa. Mas quando você apresenta, então, essas legendas, essas imagens suas com esse tipo de posicionamento, você tira um pouco, ou bastante, eu diria, dessa oportunidade de as pessoas criticarem ao léu, criticarem sem ter um fundamento sobre aquilo ali exatamente. Então, quando você faz isso, você mostra, primeiro, que os seus projetos são personalizados, segundo, que você tem soluções técnicas em cima de ambientes, terceiro, você mostra ali sim a questão estética, a questão de como você apresenta o seu trabalho, então você junta num pacote só aquilo que poderia ser na sua cabeça um problema, você soluciona e junta tudo num pacote só que para o cliente fica muito interessante.
Porque quando você, né, se colocando no lugar, você entrasse no perfil talvez de uma pessoa que faz maquiagem, vamos supor. E aí você olha lá, as maquiagens estão todas iguais, parece que as pessoas são todas iguais, né? Aí pode ser que uma pessoa entre lá e se identifique, nossa, amei. Mas não tá personalizado. Então, para personalizar, se é individual, se é um atendimento individual, exponha isso e explique por que essa individualidade é importante, por que naquela individualidade daquele projeto você solucionou dessa e dessa forma, porque assim você sana esse problema todo aí que às vezes te dá essa dificuldade, né? Te paralisa um pouco de conseguir postar. O segundo item que eu citei aqui é você se conseguir, pedindo permissão dos clientes, poste depoimentos seus, né? Na verdade, depoimentos de clientes seus, né? Que te mandaram, às vezes uma mensagem que esse cliente deu, uma mensagem que esse cliente te mandou, te enviou, um depoimento que ele deu para você, alguma foto que vocês tenham juntos, né? Isso tudo mostra o seu bom relacionamento com os clientes. Isso mostra que sim, os clientes ficam satisfeitos, ou seja, você consegue realizar um bom trabalho junto com eles. Isso tudo vai gerando confiança, credibilidade. E isso te dá segurança também, né, de postar os seus projetos. Você posta, mas você mostra o resultado daquilo, você mostra como seus clientes ficam satisfeitos. Então isso é bom para você também conseguir, né, se expor melhor e conseguir ir levando isso de uma forma mais leve. E aí a gente entra também na questão dessa diversificação. Porque quando a gente tem projetos diversos, a gente tem a chance de atrair mais pessoas por gostos diferentes. Então, quem entrar ali, ela vai ver uma diversidade de modelos de projeto, de estilos, ou seja, você não é uma pessoa ou um profissional que está dentro de uma caixinha, né, e que só faz as coisas do mesmo jeito, não, você tem essa diversidade de projetos, e aí dentro dessa diversidade a importância de você mostrar como você resolveu aquela questão particular, porque já que vai ser tudo muito diferente, né, assim, você não vai repetir projetos, então cada cliente realmente vai ter o seu projeto personalizado. Isso para quem tá vendo e quer te contratar é muito importante, porque ninguém quer um projeto igual ao de ninguém, tá bom? Então, essa diversidade exposta ali na sua rede social, né? Diversos projetos, até pessoas que seguem apenas uma linha. Tem pessoas que só fazem projetos de quartos infantis, por exemplo, mas mesmo nesse ponto, você consegue ter muita diversidade de tipos de projeto, de tipos de cores, de linhas de estilo. Então, tudo dá para diversificar. Então, para quem está vendo, tá? Isso é interessante sim, porque em algum que ela olhar ali, ela vai se interessar com certeza, certo? E nos outros que ela não se interessar, ela já entendeu que aquilo foi feito com base no que o cliente pediu. E tem a questão ainda, né, da identidade, porque quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de muitos tipos de projeto, de muita informação diferente ali, a gente não pode e nem precisa, né, excluir a parte de que em todos os projetos você pode sim expor a sua identidade como profissional. Não é porque o projeto é personalizado, que o projeto é de acordo com a demanda do cliente, que ele precisa estar isento daquilo que te representa como profissional também. A gente pode sim tentar conciliar as duas coisas, né? E a gente consegue fazer isso de acordo com muitos parâmetros de projeto. Que a pessoa bate o olho e ela já imagina que aquele projeto é de fulano, mas nenhum projeto tá igual ao outro. Mas por alguns detalhes, alguns itens, algumas formas de solucionar, né, que normalmente já imprimem ali aquela identidade. Isso também é legal, porque as pessoas... Primeira coisa que você tem que pensar logo de cara é que você não vai agradar todo mundo. Não é todo cliente que entrar dentro do seu perfil que vai querer te contratar. Alguns vão querer contratar outras pessoas. Por isso que é importante a questão da identidade, porque a identidade ela faz com que as pessoas tenham afinidade umas com as outras. E aí abre espaço para todo mundo, porque algumas pessoas vão ter afinidade com você, algumas pessoas vão ter afinidade com outros arquitetos, com outros profissionais. Por mais que todos os profissionais postem ali diversos projetos diferentes, tendo ali aquela questão da identidade,
eles podem sim se identificar mais com aquilo que você representa como profissional ou se identificar com o que outro profissional representa para eles, né? Então, isso é muito bacana, porque abre espaço para todo mundo e não é porque você coloca ali sua identidade que você está deixando todos os projetos iguais, né? São coisas completamente diferentes. Então, para a gente já ir finalizando a live, eu queria citar aqui algumas coisinhas que essa questão da publicação nas redes sociais dos seus projetos acabam acarretando para você como profissional, tá? Para você como pessoa profissional e para a sua carreira de forma geral. Então, o primeiro de tudo é a credibilidade. Por que postar seus projetos te dá credibilidade? Porque você se mostra atuando. Então, você mostra que você está ali no campo de batalha, que você está atuando, que você tem obras, que você cria projetos, que você dá soluções. E isso para quem está te procurando, né, para talvez te contratar, está te comparando às vezes com algum outro profissional, isso é muito interessante, a quantidade de projetos que você posta, o quanto você se mostra, né, ali dando as soluções e tudo mais. Tem a questão da confiança. Quando você pode ver o trabalho de alguém, você tende a ter mais confiança nesse trabalho, isso é fato, isso é claro. Né, aquela questão que a gente conversou lá no inicinho sobre a vitrine, né? Quando você pode ver o produto, quando você pode tocar o produto, isso qual que é a palavra? Isso te incentiva, essa palavra, isso te incentiva a comprar aquele produto, a querer aquele produto para si. E para o arquiteto, como que ele faz isso, né? Ele não tem como levar um mesmo cliente em todas as obras dele para ver. Então, se ele consegue fazer com que o cliente tenha aquele exemplar gigantesco de vários projetos que ele fez, ele consegue ter essa vitrine mais palpável para o cliente. E isso dá confiança no cliente. Nossa, ele vai fazer o meu projeto, mas olha quantos projetos ele já fez, olha como ele solucionou os projetos dele, né? E ele tem aquilo ali tudo de forma plausível para ele. Isso é muito interessante. A questão da transparência, que eu acho super legal. A transparência, eu acredito que ela vai muito junto também com a autenticidade. Então, você se mostra ali de forma transparente, você expõe como você solucionou os projetos, mesmo que outras pessoas pensarem em soluções diferentes, você ali está falando como você fez. E isso, de alguma forma, te dá aquele ar de autenticidade. Pois se você solucionou e você está expondo aquilo ali, mesmo sabendo que outras pessoas poderiam fazer de uma forma diferente, você está sendo transparente, né? E para aquele cliente que se identifica com isso, se identifica com a sua solução, para ele isso é muito importante, porque de que outra forma ele poderia saber dessa solução, da forma como você conduz o projeto, se não fosse através da rede social e através do que você fala sobre os seus projetos, certo? Então, essa questão da transparência é muito legal. E entramos ao final aqui na questão da competência. A competência, quando você cita lá qual era a demanda daquele cliente, e aí, após a demanda, você explica como você solucionou, você mostra que podem te dar o problema que for que você vai solucionar. Então, quanto mais complexos forem as soluções quanto mais complexos forem os projetos, né, mais complexas serão as soluções, as propostas que você fizer. Quanto mais você expor isso para as pessoas, mais competente você se mostra para essas pessoas. E determinadas soluções de projeto, né, determinados problemas de projeto também são muito similares. E às vezes o cliente está passando por um problema que ele não sabe como resolver e de repente ele bate o olho ali e você conseguiu dar solução para um problema parecido que outra pessoa tinha, né? E ele nunca pensou naquela solução, nunca iria conseguir resolver aquilo se ele não tivesse visto, né, o que você postou ali. Então, isso para o cliente mostra que você é muito competente, isso mostra uma credibilidade muito grande. E isso é muito, muito importante para o nosso meio profissional, porque afinal de contas tem muito profissional, né? Acho que em todas as áreas, então a gente precisa tentar se destacar. Mesmo assim, a gente precisa saber também que existem outros profissionais, que clientes vão se interessar pelo trabalho de outros profissionais e isso é perfeitamente normal e isso é que é o bonito, tá? Porque a gente tem clientes que têm afinidade com a gente, o outro tem outro cliente que vai ter afinidade com ele e essa é a beleza da profissão, tá certo?
porque é uma profissão que vai juntar, vai unir ali muita parte técnica, com muita questão estética, questão familiar, psicológica. Então, tudo isso é muito importante que o cliente consiga, né, se reconhecer, se enxergar e ter aquela afinidade ali com o arquiteto dele. Então, através da rede social, a gente consegue, né, ter esse relacionamento mais próximo e dar oportunidade, abrir oportunidade para o cliente nos conhecer melhor, conhecer nosso trabalho melhor. É essa a função do portfólio, né, postado na internet. As pessoas estão ali, a atenção das pessoas também está ali, e é ali que você vai dar para elas o gostinho de conhecer o seu trabalho, tá? E não há nada de errado nisso, as comparações, as críticas, deixa eu te contar, eles vão te criticar de qualquer jeito. Isso sempre vai existir em algum momento, né? Então, fugir disso, deixar a sua carreira talvez mais empacada por causa disso, não vale a pena. O que vale a pena é a gente fazer o nosso trabalho, né? Nós fazemos o nosso trabalho de forma honesta, caprichar em cada projeto, ter muito carinho com cada projeto, com cada cliente. E a gente tá, né, tendo a certeza de que a gente tá fazendo um bom trabalho, a gente não precisa ter medo de mais nada disso. E aí posta sim os seus projetos e vai ser feliz, porque você vai ver que os resultados vêm. E um pontinho importante aqui que eu queria falar também, que é a questão de que o número de seguidores, ele não te diz muito sobre a quantidade de clientes que você tem. Tudo vai depender de como você conduz, como que é a sua participação na rede social, como estão os seus projetos. E aí a gente entra naquela questão, vai se aperfeiçoando na maneira como você se expõe, porque é isso que vai determinar se você vai conseguir dali captar clientes ou não. E não é tanto a quantidade de seguidores que vai dizer isso, tá bom? Às vezes podem ter pessoas com muitos seguidores, mas com uma presença que não é tão bacana e ali ela não consegue converter isso em venda do serviço dela, e alguém que tem menos seguidores consegue fazer isso muito bem. E se você faz isso muito bem, mas ao mesmo tempo vai conseguindo seguidores devagarzinho, aí você escala esse negócio seu, né, de uma forma honesta, de uma forma bacana, e você vai conseguindo acompanhar a sua evolução direitinho, se acostumando com o processo, e tudo vai acontecendo de uma maneira bem bacana. Porque afinal de contas é isso que as redes sociais nos permitem hoje, essas oportunidades que as redes sociais nos dão. E a gente, né, na minha opinião, a gente precisa aproveitar isso aí, tá bom? Então nós ficamos por aqui hoje já. Acho que foi a última live dessa semana. Amanhã não tenho certeza se vai ter, mas acho que não. Então, na semana que vem nós voltamos com as lives. E se vocês quiserem me mandar sugestões de temas, tá, assuntos para nós conversarmos aqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu estou amando fazer as lives, tá bom? Então, um beijo, uma boa noite para vocês e tchau, tchau, pessoal!